Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade às nossas análises iniciais da bibliografia para a próxima seleção do Profet, em 2020, nós vamos abordar aqui as considerações iniciais do livro Trabalho e Formação Docente na Educação Profissional, de Dante Henrique Moura. Esta primeira aula de análise desta obra, a gente também está disponibilizando em nosso canal no YouTube, ok? As demais aulas, nas quais nós analisamos os capítulos seguintes, a gente vai disponibilizar no curso, ok? Então, assim como nós estamos fazendo com os outros textos, nós estamos disponibilizando as primeiras aulas também em nosso canal no YouTube. Então, se você tiver interesse, siga aí o nosso canal para ter acesso a essas aulas, E também ser notificado sobre a postagem de novas aulas, aulas demonstrativas do nosso curso, ok? Então, esta aula específica, que nós estamos iniciando o estudo deste texto que está na bibliografia, a gente vai abordar aqui alguns aspectos da apresentação e a gente vai trazer aqui uma visão ampla desta obra, ok? Ela faz parte da mesma coleção de outra obra que também está na bibliografia, que é a obra História e Política da Educação Profissional, de Marisa Nogueira Ramos. Então, essa obra de Dante, ela faz parte da mesma coleção, Por isso que, se você for ver a apresentação da coleção, o texto é o mesmo, ok? Então, o que a gente vai trazer nessa aula tem muito a ver também com a obra de Marise, ok? Principalmente no tocante à apresentação da coleção. Obviamente, a apresentação da obra vai ser diferente, porque são obras diferentes. Mas a gente vai ver muitos pontos de contato entre essas obras, quando se discute o conceito de trabalho, a relação do professor com essa perspectiva da hegemonia do capital, o professor, e assim como qualquer outra profissão, se dá em um ambiente no qual o capital ele é hegemônico, Logo, nós temos pontos muito importantes para se estudar, que diz respeito justamente à influência do mercado de trabalho, e aí a gente entende como a presença hegemônica do capital. Então, a influência do mercado de trabalho na formação humana. Então, a perspectiva que a gente vai encontrar nesses dois textos é de formar o indivíduo não para o mercado de trabalho, ou melhor, não unicamente para o mercado de trabalho. O objetivo não é esse. O objetivo é de uma formação mais ampla. Quando a gente fala em mercado de trabalho, a gente está limitando essa formação, limitando a uma formação que vá ao encontro unicamente dos interesses do capital. E aí a gente se depara com muitas ideias que já discutimos, como estranhamento, alienação, o fetiche da mercadoria, tudo isso permeando a formação do indivíduo, quando nós temos uma formação voltada unicamente para o mercado de trabalho. Mas essa perspectiva que é discutida em ambas as obras, é de uma formação mais ampla, uma formação mais ampla, uma formação omnilateral, uma formação que busque a universalização do ser humano, a constituição do ser humano, e não a limitação desse ser humano, ok? Tudo isso a gente vai discutir e é legal porque também os conceitos presentes nessas duas obras que fazem parte dessa coleção, a gente vai encontrar muitos conceitos que estão presentes em outros textos da bibliografia. Então, para quem já está estudando há um bom tempo, vai se deparar com conceitos já vistos anteriormente, ok? Para quem está iniciando agora, já fica aí essa informação, de que muitos conceitos você vai reencontrar em outros textos. Isso é bacana, porque a gente acaba tendo textos que dialogam entre si, e não textos
totalmente diferentes, né, uns dos outros. A gente vai ter muitos pontos de contato, uma vez que a base teórica de todos os textos, né, é a mesma. Então, quando a gente tem uma base teórica, uma base que sustenta esses textos, né, a gente vai encontrar muitos pontos de contato. Pois bem, pessoal, então nós temos aqui no título trabalho e formação docente na educação profissional, né? Então nós já nos deparamos aqui com o conceito de trabalho, formação docente, na formação do professor, né? Já discutimos em outras aulas o conceito de trabalho, o que nós entendemos por trabalho, né? Vimos a concepção de trabalho em Marx, né? Esse agir do homem sobre a natureza, né? A própria constituição do homem se dá por meio do trabalho. Nós vimos que em um mundo capitalista, né, o trabalho ele passa a não ser mais visto como a própria atividade vital do homem, né, mas sim como um meio para a própria existência. Então, o homem, ele deixa, nessa sociedade capitalista, né, ele deixa de ver o trabalho como a satisfação de uma necessidade. O trabalho não é mais a satisfação de necessidade, mas um meio de se satisfazer a necessidade, ou seja, um meio para você chegar a satisfazer essa necessidade. Se tiver um pouco complicado, eu vou trazer um exemplo bem simples, né? Por exemplo, vamos supor que você esteja na selva, né? Está com muita fome, não tem o que comer, né? Está com fome e vê uma mangueira, né? Nossa, há mangas que estão maduras, né? E eu posso matar a minha fome com manga, né? Você pode logo com manga, né? Pois bem, então você vai agir sobre a natureza, né? Você vai lá tentar pegar essa manga para satisfazer uma necessidade, né? Então, essa ação sobre a natureza para pegar a manga, né? Ela é a própria atividade vital, né? Ou seja, nessa ação você já está satisfazendo a necessidade, que é de se alimentar, né? Então você está agindo sobre a natureza, né? Está pegando a manga, né? Para satisfazer uma necessidade. Então esse trabalho, ele já é a satisfação da necessidade do homem, né? Então ele está garantindo a sua existência, ele está existindo, né? No trabalho, ok? Então esse trabalho não é uma ponte para ele chegar a atingir lá a sua necessidade, né? Mas essa ação do homem, ela é em si mesmo, né, a própria satisfação de uma necessidade. Agora vamos para um outro contexto. Você está com fome, né, e quer se alimentar. Você deve comprar, porque os alimentos não estão aí soltos, dispersos, né? Eles são propriedades privadas. Para você pegar esse alimento, você tem que comprar, né? Mas para você comprar, você tem que ter dinheiro. E para você ter dinheiro, né, você deve trabalhar, né? Aí você vai trabalhar, conseguir dinheiro, né? E com esse dinheiro você vai comprar o seu alimento. Então o trabalho, né, ele passa a ser agora um meio para você chegar até a satisfação da sua necessidade, né? Então, no lugar de esse trabalho que antes, né, era a própria atividade vital do homem, ele passa a ser algo que é necessário para o homem chegar à existência. Ou seja, para o homem continuar existindo, ele tem que comer, né, tem que se alimentar. Mas para ele se alimentar, ele deve trabalhar, conseguir dinheiro para comprar
o seu alimento, né? Então, o trabalho do homem, ele não está associado diretamente a esse alimento. Ele consegue algo por meio do trabalho, né? O dinheiro, por exemplo, e esse dinheiro vai comprar algo que é necessário para ele. Então, de atividade vital, né, o trabalho passou a ser uma atividade, né, uma ponte para se chegar à existência. Então, o homem ele não existe mais no trabalho. Né? Ele precisa do trabalho para existir. Né? Então, ele trabalha para continuar garantindo a sua existência. Antes não, né? Na perspectiva ontológica do trabalho, né? O homem ele existe no trabalho, okay? No trabalho. No capitalismo, o homem ele trabalha para existir, né? Para continuar existindo, ok? Então nós temos trabalho e formação docente, né? Formação docente é a atividade do professor, né? Como o professor se forma, né? Aí nós temos cursos de formação inicial, né, os cursos de licenciatura, mas aqui no universo da educação profissional a gente tem algumas peculiaridades, né, e justamente essa coleção ela surge para suprir algumas lacunas, né, que estão presentes na formação desse profissional que está inserido na educação profissional. E é justamente isso que ele vai discutir na apresentação, quando ele diz, né, que essa coleção surge para atender uma necessidade existente na formação desses profissionais. Porque houve um tempo, quando a gente considera o início da década de 90, né, houve uma necessidade muito grande de profissionais que atuassem na área da educação profissional, né? E justamente pelo fato de não haver uma quantidade suficiente de profissionais licenciados, né, a gente passa a ter profissionais que não tinham licenciatura, ou seja, não tinham formação para o magistério, né, atuando em sala de aula, né, atuando no ensino. E isso acaba fazendo com que esses profissionais que estavam atuando no ensino, né, tivessem lacunas na própria formação, uma vez que não tinham licenciatura. Então essa coleção ela vem também para servir de subsídio, né, a esses profissionais que atuam na educação profissional e não têm uma formação voltada especificamente para o magistério. Então, a proposta aqui é fornecer, né, essa base teórica, né, sempre nessa perspectiva crítica, né? Então, fornecer essa base teórica a esses profissionais, e aqui são citados alguns aparatos legais, né, que fundamentam a formação desse profissional. É citada a LDB, que aponta a necessidade de formação em nível de licenciatura para a atuação na educação básica, né? E quando a gente considera a educação básica, a gente tem a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, né? E dentro dessa educação básica a gente vai ter as diversas modalidades, né? Modalidades como a educação quilombola, a educação rural, né? A educação de jovens e adultos. E essa base sólida de conhecimentos teóricos, né, que a coleção busca trazer, ela tem essa perspectiva de formação do ser humano integral, né? E quando a gente fala de formação do ser humano integral, a gente já pode fazer referência, né, a Gramsci, a Marx, né, essa formação omnilateral, uma formação politécnica. Obviamente, e a gente já viu isso, né, há algumas diferenças importantes entre as propostas de Gramsci e a de Marx. Sabemos que Marx não produziu uma vasta literatura, né, voltada para o âmbito educacional. A gente acaba encontrando referências, né, a propostas educacionais
difusas em suas obras, né? Já Gramsci, a gente encontra isso mais facilmente, né? Em Gramsci a gente vê um destaque maior dado ao âmbito educacional. Por isso que os educadores brasileiros, né, principalmente aqueles de vertente marxista, se utilizam bastante, né, dos textos de Gramsci, né, com essa perspectiva de uma educação da escola unitária, né? E é citada também na apresentação desta coleção, né, essa questão da formação para o mercado de trabalho, né? Então, justamente para quebrar essa ideia de que a educação profissional, né, ela está voltada unicamente para o mercado de trabalho, ou seja, para a capacitação de indivíduos para atuarem no mercado de trabalho, manusear máquinas, né? Então, para quebrar isso, a gente vai ter essa visão, né? Essa ideia de formar um indivíduo integral, né? Aí são abordados aspectos culturais, políticos, né? Uma visão crítica de um indivíduo que não é um mero reprodutor de desigualdades, um mero repetidor de discursos, né? Mas sim de alguém que tem um posicionamento crítico, de alguém que tem sim capacidade de mudar, né, de mudar o mundo, e não apenas um indivíduo, um mero reprodutor, né? Pois bem, então nós vimos aqui rapidamente a proposta dessa obra, né? Basicamente é fornecer subsídios a esses profissionais que atuam na educação profissional, notadamente aqueles que não têm uma formação específica para o magistério, que não têm uma licenciatura, né? E essa base que essa coleção fornece, né? Ela tem como principal referencial teórico, né, os estudos marxistas, né, marxistas e marxianos. Por isso que a gente vai encontrar muitas referências a Marx, a Gramsci, a pesquisadores brasileiros, né, que se utilizam desse referencial teórico. A gente vai encontrar referências a Saviani, a Frigoto, né, a Cássia Koenzer. E Dante, ele é muito sensível a essa questão da formação docente em um ambiente no qual o capital é hegemônico, né? Então, a proposta aqui é de trazer algo contra-hegemônico, né? Uma formação contra-hegemônica. Por que contra-hegemônica? Porque é uma formação que vai trazer discursos que vão de encontro, né, aos discursos do capital, né? Ou seja, uma perspectiva de uma formação crítica, né, de uma formação que visa superar as contradições do capital, né, superar a perspectiva da formação profissional como sendo uma formação unicamente para o mercado de trabalho, né? Então a gente acaba tendo aqui essa ideia de uma formação contra-hegemônica. É uma formação que traz ideias, né, que traz uma perspectiva que vai de encontro ao discurso capitalista.